Os contos maravilhosos e os contos de fadas fazem parte do imaginário popular. Bruxas, fadas, princesas e duendes povoam a fantasia de crianças e adultos. Essas narrativas fazem parte da tradição oral de diferentes culturas e remontam a tempos muito antigos. Mas o que significa fazer parte da tradição oral? Significa que essas histórias populares foram transmitidas de uma geração para outra oralmente, ou seja, quem ouviu uma história memorizava e contava para outras pessoas. Assim, com o passar do tempo, essas narrativas foram se transformando porque incorporavam os modos de vida e de pensar de pessoas de diversas épocas e de diferentes regiões pelo mundo. Mas qual é a origem dos contos maravilhosos? Esses contos possuem origem no fabulário oriental de séculos antes de Cristo. Obras que pertencem a esse acervo inaugural são Khalil Dimna, Sendebar e As Mil e Uma Noites. Posteriormente, essa fonte narrativa indiana fundiu-se com a fonte latino-greco-romana e a fonte céltica, de onde surgiram as fadas, e essas histórias só passaram a ser registradas na Idade Média. Mas como chegaram até nós? No século XVII, na França, Charles Perrault publicou a primeira coletânea de contos maravilhosos, chamada Contos da Mãe Gansa. Dentre as histórias publicadas estão Chapeuzinho Vermelho, Gato de Botas. Só mais tarde, no século XVIII, na Alemanha, os irmãos Grimm encontraram um acervo imenso de histórias de narrativas populares e as publicaram, retirando delas o excesso de violência e maldade que havia, sobretudo com relação às crianças. Contos como A Bela Adormecida, A Gata Borralheira, Chapeuzinho Vermelho, Pequeno Polegar foram publicados nesta época, e eles fundaram assim a literatura clássica infantil. E no século XIX, na Dinamarca, essa literatura clássica infantil foi completada com Hans Christian Andersen, que publicou histórias do acervo da tradição oral nórdica, mas também passou a produzir as suas próprias narrativas e se tornou o principal escritor de histórias infantis da época. Em seus contos, além dos elementos sobrenaturais, havia também temas relacionados às desigualdades sociais. Alguns dos seus contos são O Patinho Feio, A Pequena Vendedora de Fósforos, O Soldadinho de Chumbo. Hoje, esses contos constituem a literatura clássica infantil universal e suas histórias são reproduzidas em livros, filmes, peças de teatro, artes plásticas. Espero que você tenha gostado de conhecer um pouco melhor sobre os contos maravilhosos.